Vamos dar continuidade no estudo da oração do Pai Nosso. Entramos hoje no versículo 11 do capítulo 6 de Mateus, que está escrito: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós entramos agora na oração a apresentar as nossas necessidades a Deus. No versículo 8, nós havíamos lido que o Pai já conhece o que nós necessitamos, Ele já sabe e conhece as nossas necessidades antes que nós venhamos a pedir. Mas Jesus inclui na oração do Pai Nosso que nós vamos colocar as nossas necessidades. Se tu acompanhar nesse mesmo capítulo 6, no versículo 25, Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos quanto à nossa vida, pelo que havemos de comer, pelo que havemos de beber, nem quanto ao nosso corpo, pelo que havemos de vestir. E aí Jesus diz que a vida é mais do que o mantimento e o corpo é mais do que o vestuário. E aí no 26 Jesus diz que nós devemos olhar as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Então Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos por as necessidades nossas de alimento e de vestuário. Mas Ele coloca na oração do Pai Nosso que nós viemos a colocar as nossas necessidades diante de Deus. Se tu pegar no livro de Filipenses, Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, no verso 6, ele fala que nós não devemos andar inquietos por coisa alguma. E aí ele diz assim: antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E no 7 ele dizia: a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, Jesus, não andeis ansiosos pelo que nós temos que comer e beber, ou vestir. E Paulo diz que não estejamos inquietos por coisa nenhuma, mas antes que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. E aqui é o que nós vamos fazer nessa parte da oração do Pai Nosso. Nós vamos fazer conhecidas diante de Deus as nossas necessidades. Deus já sabe o que eu preciso para hoje. Deus sabe o que eu necessito para amanhã, Deus sabe o que eu necessito para a semana que vem, Deus sabe o que eu necessito para o mês que vem, para o ano que vem. Deus conhece todas as coisas. Mas para que eu não ande ansioso e inquieto por nada, eu vou agora apresentar diante de Deus. E aqui vai aparecer primeiro a minha dependência total de Deus. O meu reconhecimento que Deus é o meu provedor. Então aqui quando tu diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu estou reconhecendo que a minha necessidade diária, quem vai suprir, quem vai prover é Deus. Eu estou pedindo que Deus dê o pão. Não é o meu braço, não é a minha condição, não é a minha força, mas eu estou reconhecendo que a provisão da minha vida e que as minhas necessidades vão ser supridas e providas por Deus. Então eu estou mostrando o quê? Dependência de Deus. Eu estou reconhecendo a grandeza do nosso Deus e que dele vem todas as coisas. Se tu puder observar o Salmo 104, ele é um salmo tremendo porque ele mostra um pouco da grandeza de Deus. O Salmo 104, no versículo 24, diz assim: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. E aí no 25 ele fala sobre um mar que é grande, espaçoso, onde tem seres sem número, animais pequenos e grandes. E aí no 27 ele fala que todos esperam de ti, que eles dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e se enche de bens. No 29 diz: escondes o teu rosto e ficam perturbados.
se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Então o salmista aqui, ele está demonstrando a total dependência, reconhecendo a glória de Deus em manter tudo. Deus não é só o criador de todas as coisas. Deus é o mantenedor do universo inteiro. No Salmo 147, diz que Deus é que cobre o céu de nuvens e prepara a chuva para a terra, que faz a terra produzir erva sobre os montes. E no 9 diz que é Deus que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Então, é Deus o provedor. E aqui eu estou chegando, quando eu estou aqui, eu estou reconhecendo que as coisas, que as minhas necessidades vêm de Deus. Então, primeiro eu me colocar numa posição de humildade. Além de humildade, dependência. E além de dependência, reconhecimento que a provisão de Deus é que sustenta a minha vida. Amanhã eu vou abrir os meus olhos de manhã pela provisão de Deus. Amanhã eu vou respirar e puxar o ar e vai entrar no meu pulmão pela provisão de Deus. Eu dependo de Deus. A minha vida é uma dependência total. E nós muitas vezes não abrimos nossos olhos para reconhecer a grandiosidade de Deus. Muitas vezes nós achamos que o nosso braço, que eu consegui, que eu me sustentei, que eu fiz, mas quem dá o trabalho é Deus. Quem dá o salário é Deus. Nós estamos vivendo agora, nesses últimos 2 anos, o que nós não vivemos, quem sabe, nos 50 anos anteriores. Muitas pessoas perderam o seu emprego. Muitas pessoas foram à bancarrota, ficaram sem nada. Muitas pessoas que tinham muito, de uma hora para outra acordaram e não tinham mais nada. Muitas vezes nós temos no nosso coração, achando que nós conseguimos alguma coisa pelo nosso braço, mas as coisas são pela graça e misericórdia do Senhor. Nós vamos puxar uma palavra que está escrita no livro de Jeremias, no capítulo 27, no versículo 6 a 8. E eu vou te colocar o que aconteceu aqui. Diz assim: e agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que se alguma nação ou reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. Então Deus está usando o profeta Jeremias para dizer que Deus havia entregado tudo na mão de Nabucodonosor, o rei, e ele teve um governo mundial, o primeiro reino mundial que existiu na face da terra. Então Nabucodonosor conquistou e dominou todos os reinos. Mas quando tu chega no livro de Daniel, no capítulo 4, no versículo 30, nós temos a palavra de Nabucodonosor, quando ele diz, falou o rei dizendo, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu braço, para a glória da minha magnificência? E aí diz o 31, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Então Deus entregou tudo na mão de Nabucodonosor e foi o primeiro reino mundial. E aí Nabucodonosor, ele olha para a Babilônia e ele diz, não é esta Babilônia que eu edifiquei com
a força do meu poder para a minha magnificência. E quando ele se exalta e quando ele se orgulha, ele cai. E a palavra de Deus diz que ele vai comer entre os animais, entre os bois, entre os bichos. Não há uma explicação na Bíblia o que aconteceu, se ele perdeu o juízo, se veio um espírito imundo na vida dele. Eu sei que esse homem, que era rei com toda a sua majestade, possuindo todo o poder que havia naquela época, não havia homem maior do que Nabucodonosor, e ele começa a viver entre os bichos, comendo erva. E aí passam-se 7 tempos até que ele reconhece que o Altíssimo reina. E quando volta o entendimento nele, ele reconhece que Deus é o Altíssimo e que ele dá os reinos a quem ele quer. E aí ele é restituído no seu reino e na sua glória. Então, eu trago essa história, quem sabe tu vai dizer, não, mas não tem nada a ver com o que nós estamos falando sobre o nosso pão diário, mas eu quero colocar essa história para que tu entenda que tudo vem da mão de Deus, que Deus é o que ordena todas as coisas, e assim como ele ordenou todas as coisas a Nabucodonosor achou que era ele, eu, com o meu poder, com a minha força, com a minha magnificência, fui eu que fiz tudo. E aí Deus mostrou para ele que era a maior autoridade que existia na época, quem realmente ele era. E ele teve que reconhecer que o único que era grande era Deus. E é isso que nós estamos fazendo agora aqui, na oração do Pai Nosso. É reconhecendo isso, que nada vem da nossa mão. Quem sabe antes dessa crise que nós passamos, nós nos achávamos que nós éramos alguma coisa, que nós tínhamos condição. E aí um pequeno vírus colocou o planeta todo em alerta e em desespero, em pânico total. Nós que nos achávamos que nós éramos dono de tudo, que nós sabíamos tudo, que nós podíamos tudo, um vírus que não é nada, nos colocou, nos trancou dentro da nossa casa, nos aprisionou, todo mundo dentro do nosso lar, e nós ficava preso. E quantas pessoas entraram em depressão, em desespero, por causa de um vírus? Agora eu te pergunto para ti, será que Deus estava desesperado, trancado no seu templo no céu, diz, nós vamos sair daqui por causa do vírus, temos todo mundo desesperado, vamos procurar a cura? Não. Deus está no seu santo templo. Deus está tranquilo porque Deus controla todas as coisas, Deus sabe tudo. Então, um pequeno vírus colocou o planeta todo em polvorosa. Quantos grandes caíram? Quantos que se achavam que podiam, que tinham condição e que diante desse vírus caíram e vieram a perder tudo e perder a sua vida? E aí nós vamos ter que reconhecer que só Deus é grande. E é isso que nós estamos fazendo agora nessa oração do Pai Nosso. É de Deus que vem o nosso mantimento. É de Deus que vem a nossa força. Agora eu sei que nós temos que trabalhar. Quando Jesus disse, olhem para as aves do céu, ele não está dizendo, olha para as aves ficam no ninho, perninha cruzada todo dia, esperando, daqui a um pouco o Papai do Céu vai passar aqui, vai deixar a comida diária. Não. Se tu olhar para as aves, elas saem no ninho. De manhã cedinho elas já saem em busca do alimento. E Deus provê o alimento para elas. Então não é que elas ficam lá deitadinha, tranquila, perna cruzada, mexendo no WhatsApp, vendo algum aplicativo, vendo o Face, e o alimento vai cair do céu ali no ninho. Não, elas saem, trabalham, mas Deus provê. Então ninguém está achando que as coisas são fáceis, que são tranquilas. A nossa parte nós vamos fazer. E a parte de Deus, Deus vai fazer, que é prover. E Ele é o provedor. Mas é Ele que nos dá a saúde. É Ele que nos dá a força. É Ele que nos dá o mantimento. Vem de Deus todas as coisas. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos simplesmente reconhecendo a grandiosidade de Deus e a nossa dependência. E aí não entra só o alimento para o nosso corpo. De Deus vem o alimento e a bebida espiritual para a nossa alma. Aquilo que alimenta
o nosso coração. Se tu pegar o livro de João, no capítulo 6, no verso 35, nós vamos ler uma citação de Jesus dizendo que ele é o pão da vida. Que Jesus é o pão da vida. Diz assim, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então, Jesus é o pão da vida. E eu venho a Jesus. E eu estou vindo em oração a Jesus. Eu estou vindo colocando a minha necessidade diária. E aí Jesus, ó, vem a mim, tu não vai ter fome. Se tu crê em mim, tu não vai ter sede. Então eu estou vindo na fonte de vida que é Jesus. Se nós pegarmos 1 Coríntios, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele vai falar que havia uma pedra espiritual que acompanhava o povo de Israel no deserto. Na epístola aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 10, no versículo 4, diziam assim. Não, vamos pegar o 3 primeiro. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi o alimento e a bebida do povo de Israel quando ele sai do deserto. Aqui, Paulo está falando sobre o povo quando ele sai do Egito e ele vem para a terra prometida. E eles andaram pelo deserto. Mas todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam de uma mesma bebida, que era Cristo. E agora Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não vai ter fome. E o que crê em mim não vai ter sede. Então, eu venho a Jesus apresentando a minha necessidade. E aqui nós estamos falando em pão, mas não é o pão só a comida. É a minha necessidade espiritual, são as minhas necessidades do meu coração, da minha vida diária. Eu preciso de graça, eu preciso de força, eu preciso de fortaleza de Deus, eu preciso de sabedoria de Deus. Eu preciso ter sabedoria para tomar decisões corretas e sábias. Eu preciso de graça para falar, de sabedoria para falar. Eu preciso de proteção de Deus. Então eu estou apresentando diante de Deus as minhas necessidades da minha vida naquele dia. E eu estou confiando e reconhecendo que eu estou vindo no lugar certo. Porque é que Jesus, eu estou vindo a Jesus. E aquele que vem a Jesus, ele não vai ter fome. E o que crê em Jesus, ele não vai ter sede. O Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 37, no finalzinho do versículo, diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. No 38 diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, a minha necessidade espiritual e a minha necessidade física, eu estou vindo a Jesus, eu estou vindo na fonte, na pedra espiritual que está me acompanhando, que é Cristo. Então eu não vou ter fome, não vou ter necessidade. Agora eu não estou querendo com isso dizer que eu vou ficar com a perna cruzada e que as coisas vão cair do céu como nós estávamos falando sobre as aves. Jesus olha para as aves, elas saem do ninho. Elas vão em busca do alimento. Mas quem provê o alimento é Deus. Então eu não estou aqui querendo viver de fantasia, que eu vou cruzar a perna e que daqui a um pouquinho vai cair o pão do céu, como o povo de Israel no deserto. Se tu pegar no livro de Êxodo, no capítulo 16, tu vai conhecer a história quando o povo de Israel está no deserto. No deserto não tem como plantar, não tinha nada, mas Deus começa a mandar o maná. Todos os dias Deus mandava maná para eles do céu. Na sexta-feira Deus mandava porção dobrada para eles não precisar sair no sábado, porque sábado não tinha, que era o dia de descanso. E no versículo 19, Moisés diz que ninguém deixe dele para amanhã. Por quê?
Deus ia prover diariamente necessidade. E sempre tinha algum que deixava e aquilo criava bicho e cheirava mal. Por quê? Deus estava querendo ensinar o povo uma dependência diária. O povo já não, vamos fazer, vai que amanhã Deus fale. E se Deus não der? Mas Moisés só, ninguém deixe dele para amanhã Deus vai dar. E aí na sexta Deus dava a porção dobrada e não estragava, e eles comiam também no sábado. Mas mesmo assim no sábado alguns saíam para tentar pegar alguma coisa e no sábado não tinha nada, porque era a providência de Deus. E aí nós vamos abrir um parênteses rapidinho. O que é maná? Literalmente a palavra maná significa o que é isso? O que é isto? Então parece até estranho a gente dizer, mas isso é maná. Literalmente significa, que é isto? Porque eles levantaram pela manhã e viram aquela sobre a face do deserto e disse, que é isso? Que é isso? É o maná, é o pão de Deus que Deus estava dando para sustento do povo de Israel quando ele saiu do Egito em direção à terra prometida. Então Deus vai nos suprir as nossas necessidades. Agora é interessante lembrar que em Lucas 4, no versículo 4, Jesus diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós vivemos do alimento diário, mas nós vivemos também pela palavra que Deus nos entrega e que Deus nos dá. E essa palavra também nos dá a vida e nos dá a fortaleza. Nós temos que buscar. Muitas vezes nós temos aí, na nossa casa, temos uma Bíblia. Muitas vezes a Bíblia está aberta num lado, ou está fechada, guardada. Mas eu necessito ir buscar o alimento. Lembra? Olha para as aves. Não vai cair a palavra do céu, uma palavra que eu vou ter um sonho, vou estar dormindo e vai ter uma palavra que vai vir num sonho, eu vou olhar para o céu e Deus vai escrever um versículo e vai dizer comigo. Não, eu tenho que fazer como as aves do céu, eu tenho que buscar. Então eu vou pegar a Bíblia. Vou abrir a Bíblia e vou buscar o alimento que eu preciso. Quem sabe tu está com fome. Fome e sede de justiça. Fome e sede de paz, de tranquilidade, de alegria. E aí tu vai abrir a palavra. Tu precisa de consolo, vai abrir a palavra. Está com fome de consolo, está com sede. Sede de alegria, sede de paz. E aí tu vai buscar. E Deus vai te dar o provimento. Agora tu tem que buscar. Tu tem que buscar, e aí diz, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E Deus vai acrescentar as coisas na tua vida. Quando nós lemos o que o apóstolo Paulo escreveu na primeira epístola a Timóteo, ali no capítulo 6, no versículo 7 e 8, e é interessante que nós tenhamos conhecimento dessa palavra, porque disse Paulo, no 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Então, Paulo fala o que tu já sabe. Nós nascemos sem nada. Nascemos sem nada. E quando nós morrermos, nós não vamos conseguir levar nada no caixão, nós vamos sem nada de novo. Muitas vezes nós queremos nos encher de coisa, nos encher. Nós não vamos levar nada quando nós morrermos aqui. O que vai nos acompanhar vai ser as nossas obras, o que nós fizemos, as coisas que nós fizemos. Isso que vai nos acompanhar. Nós não vamos conhecer ninguém que antes de morrer estiver ali na ânsia de morte e vai dizer assim, por que eu não ganhei mais dinheiro? Por que eu não comprei mais casa? Por que eu não comprei mais terra? Por que eu não tive mais mantimento? Não, geralmente quando a pessoa está na ânsia de morte, lembra de outras coisas que eram muito mais importantes que ele nunca se preocupou. Por que eu não tive mais tempo com meus filhos? Por que eu não conversei mais com meus amigos? Por que eu não ajudei mais? Por que eu não estive melhor com a minha esposa ou com o meu esposo? Mas ninguém fica preocupado. Por que eu não tive mais dinheiro? Por que eu não tinha mais dinheiro na conta do banco? Não acontece essa situação, porque isso não se eleva. O que vai nos acompanhar quando nós viermos a partir e deixarmos esse mundo é o que nós fizemos. É as nossas obras que nos acompanham. E Paulo diz, nós não trouxemos nada e não vamos levar nada. Agora o que ele diz no 8? Tendo, porém, sustento, e com
que nos cobrirmos e estejamos com isso contentes. Então tenhamos um coração agradecido pelo que Deus está nos dando de suprimento. Quem sabe eu não tenho as roupas de marca, não é as roupas finas, não são as roupas da última moda, mas Deus está me dando roupa que não está rasgada, que não está em mau estado, que são roupas boas. E eu tenho que estar contente, eu tenho que estar agradecido. Muitas vezes nós não nos acomodamos às coisas humildes. Nós queremos grandes coisas. Nós queremos andar no topo da moda. E nós queremos comer do bom e do melhor e viver de churrasco. E aí muitas vezes o nosso coração começa a endurecer porque nós não conseguimos manter esse nível de vida. Agora o que Paulo diz? Tendo o que comer, tendo alimento diário, vão estar contentes. Vão se alegrar pelas pequenas coisas. Se alegrar pelas poucas coisas. Não está faltando roupa. O sapato não está furado. A roupa não está rasgada, não está suja, não está em mau estado, está uma roupa boa. Mas não, eu tenho que andar porque a moda, porque o mundo está ditando que eu tenho que comprar aquela roupa, eu tenho que comprar aquilo porque aquilo vai me fazer feliz. E aí a gente compra. E a gente olha, aquilo ficou guardado 1, 2 anos num armário, num guarda-roupa, estragando. Porque foi só consumismo da nossa parte. Eu não compro muita coisa para mim, a minha esposa compra, e isso que é muito a pau e corda. A minha esposa, se eu não vou comprar, mas eu tenho muita coisa que eu nem usei ainda. Está guardado há 1, 2, 3 anos. E a minha esposa se preocupa, não tem que comprar, eu sei que a gente necessita, não vamos andar de qualquer jeito, nós estamos representando o reino de Deus, nós temos que andar à altura. Mas nós temos que estar contentes com aquilo que Deus está nos dando. Se Deus está nos dando maná, é o maná. É só o maná. E o maná era uma coisinha de nada. O maná era simples, era uma refeição, uma alimentação simples que Deus deu ao povo. Agora, se Deus está nos dando maná, vamos estar contentes. Se Deus nos deu churrasco, vamos estar contentes. Mas agora é estar agradecido a Deus com aquilo que Deus está colocando. Aí Deus acrescenta. Deus coloca mais na nossa mão quando Ele vê que o nosso coração é agradecido. Agora, como é triste quando a gente vê assim, só está contente quando tem bastante, quando não tem, aí vira cara. Aí não está bom mais. Então, nós temos que mostrar que nós estamos alegres com todas as coisas. E aí nós vamos pegar agora uma passagem muito importante que Paulo escreveu aos Filipenses, e essa passagem é bastante interessante. E Paulo diz assim, isso aí eu queria que tu pegasse, e muitas vezes é o que Deus quer nos ensinar e nós não queremos aprender, mas Deus quer nos ensinar. Pega Filipenses 4, a partir do 11. E Paulo diz assim, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que Paulo está dizendo aqui, eu já aprendi. Eu aprendi com Deus. Eu sei ter fartura, isso não me engrandece o meu coração. Isso não me faz empinar o meu nariz e achar que eu sou melhor que os outros. E eu também sei passar necessidade. Então eu estou instruído, eu entrei na escola de Deus e Deus me ensinou. Em todas as coisas, Paulo diz, eu estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome, eu não mudo, eu sou o mesmo. Eu sou a mesma pessoa, eu sei ter abundância e sei padecer necessidade. Deus me instruiu. Deus me colocou na escola dele e me deu Deus me deu um ensinamento profundo. Eu sei, eu sou sempre o mesmo. Eu não empino o nariz, eu não me engrandeço quando eu tenho bastante. E eu também não vivo chorando, me lamentando, reclamando quando eu estou passando necessidade. Eu sou o mesmo. E aí o apóstolo Paulo fala aquele versículo tradicional, tudo posso em Cristo que me fortalece.
Então ele diz assim, mas o que ele está falando aqui? Muitas vezes a gente tira esse Filipenses 4,13, que é posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, a gente tira do contexto. A gente acha, não, eu posso qualquer coisa em Cristo, mas aqui no contexto, ele está falando que ele pode passar necessidade porque ele está em Cristo. Ele pode passar essa situação porque ele sabe que é Cristo que está dando a fortaleza. E ele sabe ter abundância. E aquilo não muda ele. Ele pode ter fartura, ele sabe que é mesmo que é Cristo que está, ele está seguro em Cristo. Então aqui, o que Paulo está falando, eu estou instruído. E nós precisamos aprender e estar instruído em Deus. E Deus muitas vezes está nos ensinando e nos faz passar na situação da miudinha, naquela situação difícil. E aí nós começamos a reclamar, murmurar, chorar, se lamentar. Mas Deus está nos dando ensinamento para quê? Para que a gente aprenda a ter necessidade. E a ser o mesmo. Aprender a ser a mesma pessoa. Sempre ter um coração agradecido. Não é porque eu não estou comendo churrasco, não é porque eu estou vivendo de festa que eu estou infeliz, não. Eu estou comendo maná e eu estou bem. Eu estou comendo maná e estou glorificando a Deus. E nós voltamos para o maná e nós vamos lá para Êxodo 16 de novo, no versículo 14. Diz que quando o orvalho se levantou, que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Então, se Deus está nos dando alguma coisinha miudinha, nós estamos na miudinha, glória a Deus. É o maná, amém. Eu tenho que estar agradecido, porque a vida do homem não consiste no que ele come. Não é o que eu tenho de comida, de bebida, mas é o que eu sou. O mais importante é a minha alma. É o que está dentro de mim, é o que é mais importante. Então, muitas vezes eu estou preocupado, me debatendo pelo que eu estou comendo e como eu estou me vestindo. Mas e como eu sou por dentro? Como é que eu sou por dentro? Como é que Deus está me vendo? Deus que vê o meu coração, como é que está o meu coração? Como é que está a minha alma? Então essas são as coisas importantes que eu tenho que me preocupar. Agora eu sei, eu não estou saindo fora do juízo, dizendo assim que a gente não tem que estar com a roupa boa. Claro que a gente tem que estar bem vestido. Mas eu não preciso andar na última moda. Desesperado, correndo como o mundo corre, que tem que comprar, e é só botar dinheiro fora. Eu não preciso estar comendo um banquete todos os dias. Eu tenho que me acomodar às coisas humildes. E dessa forma glorificar a Deus e ter um coração agradecido. Então nós vamos terminar esse áudio, porque esse áudio já ficou pesado e quem sabe eu já estou tendo chato para ti. Mas eu espero que tu esteja instruído e que Deus possa nos instruir a ter um coração agradecido quando tem abundância e quando tem necessidade. Saber agradecer a Deus por tudo, porque Deus não vai nos deixar padecer necessidade. Ele já sabe o que nós precisamos e Ele já está provendo. Então, confie em Deus. Vá, Jesus. Ele disse, eu sou o pão da vida. Quem venha a mim não vai ter fome. Quem sabe nós estamos padecendo fome e sede porque nós estamos indo noutra fonte. Nós não estamos indo na fonte espiritual. Nós não estamos buscando na pedra espiritual que é Cristo. Nós estamos buscando o nosso alimento, achando que o nosso alimento vem de outro lugar. Então quem vai nos dar força, quem vai nos dar revestimento é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E Ele não vai deixar que eu tenha fome. E Ele não vai deixar que eu tenha sede. Mas Ele vai me dar o pão nosso de cada dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.